Olá, boa tarde para você. Que bom ter a sua companhia. Hoje, sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Agora, 1h03, o Informe Região já está no ar e você vai ver nesta edição. Tribunal de Justiça suspende a liminar que impedia a continuidade da obra de transposição do Canalete. Retomada as operações da balsa que faz a travessia até a Ilha dos Marinheiros. E ainda, saiba quem são os candidatos que concorrem à Prefeitura de Rio Grande. Estas e outras notícias a partir de agora, aqui no Informe Região. Produtores do interior atingidos pelas enchentes do mês de maio estão fazendo protestos em estradas pelo estado. O movimento SOS Agro RS busca pressionar o governo federal a auxiliar os agricultores que vêm acumulando prejuízos ao longo dos anos. Com máquinas agrícolas, faixas e a bandeira do Rio Grande do Sul, os produtores protestam pedindo o parcelamento da dívida dos financiamentos para o plantio da safra de inverno, que venceu nesta quinta-feira. O movimento SOS Agro RS tenta sensibilizar o governo federal por medidas mais efetivas, que ajudem agricultores atingidos. Os produtores argumentam que acumularam dívidas ao longo dos últimos anos por conta da estiagem, o que acabou piorando após os prejuízos causados pelas chuvas de abril e maio. Nesta semana, o governo apresentou uma medida provisória com ações para ajudar os produtores gaúchos, mas as propostas ficaram abaixo das expectativas da categoria, não atendendo todas as necessidades. A crise no campo pode gerar efeito no dia a dia da cidade, já que o movimento garante que, sem a prorrogação do prazo, os produtores não poderão tomar novos financiamentos e planejar a próxima safra. Em razão destes protestos, a Polícia Rodoviária Federal informa que há bloqueios parciais na região. Até o momento, há registro de bloqueio na BR-116, no quilômetro 468, em São Lourenço do Sul, e na BR-392, quilômetro 125, em Canguçu. A OMS decretou situação de alerta máximo sobre a disseminação da Mpox após o aumento de casos na África. No Brasil, o Ministério da Saúde se prepara para evitar a disseminação da doença aqui no país. O Ministério da Saúde vai criar um comitê de operação de emergência para adotar medidas que evitem a disseminação da doença Mpox no Brasil. Em entrevista no Palácio do Planalto nesta semana, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que é preciso ter atenção, mas não há motivo de alarde quanto à doença no país. A avaliação é de que a nova onda apresenta risco baixo neste momento. Segundo a ministra, entre as medidas que devem ser adotadas está a aquisição de testes de diagnóstico, alerta aos viajantes e atualização do plano de contingências. No ano passado, foi realizada a imunização de forma emergencial, com doses liberadas de forma provisória pela Anvisa, mas por enquanto não há previsão para a imunização em massa. A Mpox é uma doença zoonótica viral, transmitida através do contato com animais silvestres ou pessoas infectadas, além do risco com materiais contaminados. No início desta semana, a Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência em saúde pública de importância internacional na África. Este é o nível mais alto de alerta da entidade e só é adotado quando há risco de disseminação global e uma potencial nova pandemia. Já são mais de 17 mil notificações suspeitas, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da África. O número de mortos pela doença já passa de 517. O Banco Central informou ontem o vazamento de dados pessoais vinculados a mais de 8 mil chaves Pix. Os clientes que tiveram os dados expostos são do Banco BTG Pactual. Os dados foram expostos entre os dias 23 de julho e 5 de agosto deste ano. Informações cadastrais como o nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo de conta fazem parte da lista de dados vazadas. De acordo com o Banco Central, não foram expostos dados sensíveis como senhas, informações sobre movimentações, saldos ou outras que tenham sigilo bancário. Os clientes do Banco BTG Pactual que tiveram seus dados vazados receberão uma notificação por meio do aplicativo ou pelo Internet Banking da instituição. O Banco Central alerta ainda que não serão utilizadas outras formas de comunicação, como chamadas, SMS ou links por e-mail.
Em nota, o BTG Pactual disse, abre aspas, que identificou consultas pontuais a partir da utilização de números de CPFs obtidos fora do sistema do banco. Esses acessos permitiram a visualização dos dados de agência e conta corrente vinculados a esses respectivos CPFs. Fecha aspas. O banco afirmou ainda que o acesso a essas informações foi imediatamente restringido. O Brasil ficou estagnado na qualidade da educação e longe da maioria das metas. O nível de aprendizagem da educação básica brasileira ainda está abaixo dos índices pré-pandemia. O principal indicador de qualidade da educação no Brasil, o IDEB, mostrou uma estagnação no sistema educacional no país. O índice inclui notas das redes públicas e particular, e é composto pelas médias nas provas de português e matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica e pelas taxas de aprovação. O indicador foi criado em 2007 na gestão de Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, hoje atual ministro da Fazenda. Nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o país teve nota 6 no IDEB 2023, o que superou o patamar anterior ao coronavírus, que foi de 5,9 e atingiu a meta que deveria ter sido alcançada pela etapa ainda em 2021. A nota varia de 0 a 10. Já nos anos finais do fundamental, do 6º ao 9º ano, o resultado foi 5 em 2023. Antes era de 4,9 em 2019. A meta para essa fase é de 5,5. No ensino médio, o Brasil ficou com 4,3. O índice é ligeiramente maior do que 4,2, registrado em 2019. O índice é um ponto menor do que a meta de 5,2 prevista para 2021. Para especialistas, é preciso dar atenção ao ensino fundamental para garantir o sucesso ao final da trajetória. Esses dados mostraram que os resultados estão abaixo do considerado adequado, de 300 para matemática e 275 para português. Também houve variações no desempenho das provas do ensino médio, considerando também as redes públicas e privadas. Em matemática, chegou a quase 273 em 2023 e em língua portuguesa a mais de 276, queda de 5,6 e 2,6 pontos, respectivamente, quando comparado a 2019, no período pré-pandemia. Com isso, as notas do ensino médio estão abaixo do considerado. Em países desenvolvidos que têm os melhores resultados em avaliações internacionais e investem fortemente para que os alunos cursem o ensino profissional junto com o médio. No Brasil, só 10% dos alunos cursam o nível técnico, quando a taxa é de 68% na Finlândia e de 49% na Alemanha. Dados do IDEB mostraram que em algumas redes estaduais, o índice registrado no ensino médio, integrado à educação profissional, foi ligeiramente maior do que na modalidade regular, como é o caso de São Paulo, por exemplo. O ensino médio estadual regular registrou 4,2, já o ensino médio integrado à educação profissional teve média 4,3. A balsa responsável pela travessia até a Ilha dos Marinheiros está novamente em atividade. As operações foram retomadas ontem. Um defeito em um componente mecânico da balsa acabou interrompendo o serviço no início desta semana. A balsa vem sendo utilizada desde o mês de junho, após as cheias do mês de maio danificarem as estruturas da ponte Wilson Branco, único acesso ao local. Na ilha moram cerca de 1.500 moradores que chegaram a ficar quase 2 meses sem acesso ao restante da cidade. A gente fala agora de um assunto que tem gerado polêmica aqui em Rio Grande. A obra de transposição do canalete da Major Carlos Pinto. No início de agosto, a obra havia sido suspensa após uma liminar obtida pelo Ministério Público. Mas o Tribunal de Justiça aqui do Estado suspendeu a liminar e agora a obra pode ser retomada. A decisão é da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. De acordo com o desembargador relator Alexandre Mussói Moreira, não há provas que atestem irregularidades e que impeçam o seguimento dos trabalhos.
O desembargador aponta ainda que os pontos relatados pelo Ministério Público para embargar a obra foram debatidos com a comunidade desde 2015. Quanto à autorização para execução do projeto, há uma decisão favorável pela Câmara Técnica da Secretaria de Município de Coordenação, Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária. Outra questão apontada pelo Ministério Público foi a poda de árvores na Rua Carlos Gomes. Segundo a decisão da 4ª Câmara, o Executivo obteve a autorização ambiental pela Unidade de Arborização e Poda, com verificação dos exemplares existentes ao longo da rua. As obras estavam paradas desde o dia 29 de julho, quando o Ministério Público obteve liminar determinando que a Prefeitura suspendesse de forma imediata os trabalhos. Começou hoje a campanha para as eleições municipais, ou seja, as propagandas e os pedidos de votos já estão liberados nas ruas e na internet. No rádio e televisão é somente a partir do dia 30 de agosto. Aqui em Rio Grande são 5 candidatos concorrendo à prefeitura. Os 5 candidatos por ordem alfabética são Cláudio Esperon, do Democracia Cristã, o vice é Maicon Sullivan, também do Democracia Cristã, Daniel Borges, do Partido Liberal, a vice Aline Melo, também do Partido Liberal. Fábio Branco, do MDB, busca reeleição. O vice é Cláudio Dias, do PP. Aleide Souza, do PT. O vice é Renatinho, do PSB. Renato Lima, do Partido Novo. E a vice é Márcia Lima, também do Novo. Já para a Câmara Municipal de Rio Grande, são 271 candidatos em busca de uma das 21 cadeiras do Legislativo. Vamos agora com as informações do tempo para esta sexta-feira. Acompanhe a previsão para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão é de sol com algumas nuvens à tarde. Os ventos ficam em 16 km por hora. Já a umidade em 83%. A temperatura ficará entre 18 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de céu com muitas nuvens. Os ventos podem chegar a 16 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 83%. A temperatura ficará entre 18 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Dom Pedrito, tarde de sol entre nuvens. Os ventos ficam em 19 km por hora. A umidade em 68%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em Camaquã, tarde de céu fechado. Os ventos ficam fracos em 11 km por hora. A umidade hoje fica um pouco mais alta e poderá chegar a 76%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 3 km por hora. A umidade em 95%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 8 graus a mínima. E assim terminamos o Informe Região de hoje, mas você continua conosco através do Instagram e Facebook, é @ofaroldosul. Também estamos no YouTube e lá você encontra a nossa programação completa. Se inscreve lá que você vai gostar. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.